No primeiro módulo, nós vimos as formas mais básicas de formatação de planilhas no Excel. Nessa aula, eu vou te ensinar duas opções de formatação que vão permitir que você formate as suas planilhas com aparência profissional e sem perder tempo. Eu vou deixar os links para download dos arquivos na descrição do vídeo. Bora para a planilha? Bem, galera, eu já estou com o primeiro arquivo aberto e a ideia é que a gente formate essa planilha utilizando apenas os estilos, que são formas rápidas de formatação no Excel. Para trabalhar com os estilos, o primeiro passo é selecionar as células que vão receber cada uma das formatações que vão ser aplicadas. Eu vou começar formatando o título da planilha. Para isso eu vou selecionar desde a célula B2 até a célula G2 e na guia Página Inicial eu vou procurar pelo grupo Estilos. E dentro desse grupo eu vou clicar no botão Estilos de Célula e o Excel traz para a gente várias opções de formatação das células que tiverem selecionadas. Essas opções de formatação são separadas em categorias. Então a primeira categoria chama-se Bom, Ruim e Neutro, a segunda categoria Dados e Modelo, a terceira é Títulos e assim por diante, cada uma das categorias. A ideia é que a gente formate as células conforme as opções que a gente desejar. Para essa primeira formatação, eu vou escolher a opção Título 1. E reparem que só de passar o cursor do mouse, o Excel já aplica nas células selecionadas aquela formatação. Para confirmar, é só clicar uma vez com o botão esquerdo. E com isso, as células selecionadas vão ser formatadas de acordo com a formatação que a gente tiver escolhido. O próximo passo agora é formatar as células da coluna B. Então eu vou selecionar desde a célula B4 até a célula B14, eu vou voltar no botão de Estilos de Célula e para esse intervalo eu vou escolher a opção ênfase 1, que vai aplicar uma cor de preenchimento mais forte e deixar a cor do texto branca. Mas vamos supor que além de aplicar as opções que o estilo oferece, eu gostaria de também aplicar outras formatações, como por exemplo o negrito. É só clicar lá no botão negrito e ele vai ser aplicado. Eu vou aproveitar e vou aplicar nas células selecionadas o alinhamento centralizado. E pronto, esse conteúdo já está formatado da forma como eu gostaria. Só que agora eu quero aplicar as mesmas formatações na linha 4. Então eu vou selecionar desde a célula C4 até a célula G4 e vou aplicar novamente as mesmas formatações que eu apliquei à coluna B. Pronto, com isso tanto a coluna quanto a linha de cabeçalho já foram formatadas. Agora eu quero aplicar também uma formatação diferenciada para os produtos. Eu vou selecionar então desde a célula C5 até a célula C14, vou voltar no botão de Estilos de Célula e para esse intervalo eu vou escolher a opção ênfase 1. Ele aplicou um tom um pouco mais claro de azul que gerou ali um certo contraste com os cabeçalhos. Agora eu vou aplicar uma formatação diferenciada para todas as células que possuem valores financeiros. Eu vou selecionar então desde a célula E5 até a célula G14, vou voltar no botão Estilos de Célula e dessa vez eu vou lá na opção Formatos de Número e vou escolher Moeda. E ele já vai aplicar a formatação de moeda para as células selecionadas. Além das formatações com estilos, eu posso utilizar também outras opções de formatação. Por exemplo, eu gostaria de centralizar as quantidades em estoque. Então eu vou selecionar desde a célula D5 até a célula D14, vou lá no botão Centralizar. E pronto, toda a nossa planilha já foi formatada, utilizando principalmente os estilos de célula, que vão permitir aplicar uma aparência extremamente profissional e sem perder tempo com a formatação. Galera, eu vou interromper a aula bem rapidinho para te dar um recado muito importante. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Intermediário, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quiser aprender ainda mais sobre Excel, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você pode ter acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. Confere lá! Agora eu quero apresentar para vocês um outro recurso muito legal de formatação no Excel, que é o Formatar como Tabela. Para trabalhar esse recurso, o primeiro passo é selecionar alguma célula da área de dados. Em seguida, eu vou lá no mesmo grupo estilo que a gente viu agora há pouco, porém dessa vez eu vou escolher a opção Formatar como Tabela. O Excel vai trazer uma lista com várias opções de formatação, e essa opção pode ser alterada depois, sem nenhum problema. As opções de formatação variam desde tons mais claros, até tons intermediários, e chegando até tons mais escuros. Eu vou escolher aqui uma opção qualquer, e o Excel vai pedir para eu confirmar algumas informações. A primeira delas é sobre a área de dados. Percebam que ele já identificou toda a área de dados da planilha
e também contornou esse mesmo intervalo de células. Dessa maneira eu consigo ter certeza de que ele realmente está trabalhando com as células que eu gostaria que ele trabalhasse. A outra informação que ele pede para eu confirmar é se a minha tabela possui cabeçalhos. Analisando a tabela, a gente percebe que a primeira linha da área de dados é sim uma linha de cabeçalho. Então vou manter essa opção marcada e vou clicar OK para confirmar. Assim que eu confirmei, o Excel aplicou para a área de dados da planilha a formatação como tabela que eu escolhi. Mas vamos supor que eu não tenha gostado muito da cor da tabela e eu gostaria de modificar. Para isso, eu vou selecionar alguma célula da área de dados da tabela e vou procurar pela guia Design da tabela, que é uma guia de contexto, ou seja, ela vai continuar sendo exibida enquanto a tabela estiver selecionada. Nessa guia, eu vou procurar pelo grupo Estilos de tabela, vou clicar no drop-down e o Excel traz para mim a mesma lista de formatações que ele tinha oferecido inicialmente. Só que agora tem uma vantagem. Só de passar o cursor do mouse pelas opções de formatação, ele já mostra na planilha como vai ficar se eu escolher aquela formatação. Eu vou escolher a opção que eu quero e vou clicar para confirmar. A formatação como tabela traz um pacote de diversos recursos. Entre eles, percebam que o Excel já aplicou na linha de cabeçalho o filtro. É o mesmo filtro que nós vimos lá no módulo 1, que vai permitir que a gente possa filtrar, ocultando ou exibindo determinadas informações conforme a nossa necessidade. Além disso, nós podemos alterar a formatação que ele está exibindo como padrão. E várias opções de formatação podem ser alteradas aqui no grupo Opções de Estilos de Tabela. Por exemplo, nós podemos desmarcar linha de cabeçalho, ele vai ocultar a linha. Podemos marcar também a opção Primeira Coluna, em que ele vai aplicar uma formatação especial na primeira coluna, e a mesma coisa se a gente marcar a opção Última Coluna. Se eu não quiser que ele exiba a opção de filtragem, é só desmarcar, botão Filtrar, e de acordo com a formatação que você escolher, ele vai oferecer ou não a opção de linhas em tiras, que vai oferecer essa formatação de variação linha a linha. Mas se você não quiser, é só desmarcar e ele remove. Nós podemos também marcar a opção Colunas em tiras, que vai aplicar uma variação de formatação coluna a coluna. Essas opções de formatação de linhas e de colunas são muito interessantes quando você tem uma área de dados muito grande e você quer identificar de uma forma mais rápida e mais fácil quais são cada linha e cada coluna do intervalo. Eu vou manter marcada a opção Linhas em tiras. Um recurso muito interessante da formatação como tabela é a opção Linhas de totais. Repara que quando você marcar, o Excel vai trazer na última linha do intervalo uma linha de total, onde na última coluna ele gerou algum resultado. Mas que resultado é esse? Para saber, é só você selecionar a célula na qual ele gerou esse resultado e clicar no drop-down que está logo ao lado. O Excel mostra uma lista de funções pré-prontas e entre essas funções ele já aplicou automaticamente a função soma. Isso é muito interessante porque ele permite gerar cálculos automaticamente sem que a gente precise trabalhar esses cálculos. Agora vamos supor que ao invés de soma, eu gostaria de calcular a média dos produtos que eu tenho em estoque. Nesse caso, é só selecionar a opção média e o Excel já atualiza o resultado. Além disso, nós podemos também gerar resultados nas outras colunas da tabela. Basta selecionar qualquer uma das colunas na linha de total, clicar no drop-down e escolher a função desejada. Eu vou voltar à função soma que estava originalmente na última coluna. E agora eu quero apresentar para vocês um outro recurso muito legal da formatação como tabela, que vai ser extremamente útil, principalmente para aquelas planilhas que estão sempre recebendo novos valores. Eu vou selecionar a última célula do intervalo, acima da linha de totais, e vou pressionar no teclado a tecla Tab. Vejam que foi criada uma nova linha e ela está seguindo o mesmo padrão de formatação das linhas anteriores. Nessa nova linha eu vou digitar um item qualquer. Agora que eu cheguei na coluna que já foi objeto das funções, percebam que vai rolar uma mudança lá na linha de totais. Eu vou inserir mais uma informação e percebam que o total, que por enquanto está com o número 16, vai ser atualizado quando eu sair da célula. A mesma coisa vai acontecer quando eu digitar o estoque. Eu vou digitar um número qualquer e quando eu pressionar qualquer tecla, a quantidade em estoque vai ser automaticamente atualizada. Isso acontece porque as funções utilizadas aqui na linha de totais consideram automaticamente valores que forem inseridos em novas linhas dessa tabela. E isso realmente é muito legal para aquelas planilhas que estão sempre sendo atualizadas. Entre as opções mais avançadas da formatação como tabela, nós temos opções como criar tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e remover duplicatas, que são recursos que vão ser trabalhados principalmente no último módulo, que vai ser o Excel avançado. E para finalizar,
caso eu não queira mais trabalhar a formatação como tabela, eu gostaria de deixar as informações como elas estão agora, mantendo apenas a formatação, eu posso clicar na opção Converter em intervalo. O Excel vai pedir que eu confirme se eu realmente quero converter essa tabela para um intervalo normal, e quando eu clicar em Sim, ele mantém as formatações dos resultados que eu gerei, porém essa planilha volta a ser uma planilha normal, sem os recursos de formatação como tabela que nós estávamos vendo agora há pouco. Tanto a formatação com estilos como também a formatação como tabela são recursos extremamente úteis quando você quer formatar suas planilhas com qualidade profissional e sem precisar ficar perdendo tempo. E a principal vantagem é que, apesar de elas oferecerem várias opções de formatação pré-prontas, elas ainda permitem que você possa alterar, incluindo as suas formatações. Galera, por esse vídeo é só. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Na próxima aula, nós vamos conhecer a formatação condicional, que vai formatar apenas as células que atenderem às condições determinadas pelo usuário. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!